Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos à Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Comigo, Patrick Hernandes, levando para vocês o melhor da música evangélica brasileira. E hoje, mais uma entrevista. Conversaremos com o professor Hamilton, ele que é professor ali no estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro. É daqui a pouquinho na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Fica por aí, já voltamos em nome do Senhor Jesus. Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado, seu filho amado, para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vivo está. Vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminha. Muito bem, estamos de volta com a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Comigo, Patrick Hernandes, levando para vocês o melhor da música evangélica brasileira. E hoje, com mais uma entrevista, conversaremos com o professor Hamilton. Professor Hamilton, que está ali no estado de Sergipe, e ele é professor na região nordeste do nosso Brasil. E quero agradecer já o professor Hamilton por estar nos atendendo. E quero fazer a primeira pergunta, o professor Hamilton, acerca de o dever da escola, ou do professor, ou do Estado, educar uma criança? Então, o Estado, né, ali na figura da escola, ele tem um papel importante na sociedade, porém, pelo pouco de tempo que ele passa com a criança, né, o professor passa 4 horas ali na sala de aula, em média, ele não vai ter condições de atender individualmente aquele indivíduo para que seja efetuado assim de forma completa, digamos, a educação desse indivíduo, né? À luz da Bíblia, ele vai falar, né, lá em Provérbios 22:6, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, a criança, né, o indivíduo, ele precisa ter um exemplo de vida, né? Precisa que os pais sejam um exemplo para que esse indivíduo possa seguir ali os passos do pai. Ele pode ouvir o ensinamento, mas se a pessoa que leva esse ensinamento não pratica, somente ensina, então essa pessoa, né, no caso o pai ou a mãe, os pais, eles estão sendo incoerentes com a criança, certo? Então é basicamente isso. A função do Estado é de promover ao cidadão a segurança, né? Promover a segurança pública, organizar
pouca coisa referente à vida do cidadão. Ele não pode atuar em várias áreas da vida do cidadão. É preciso que o Estado seja mínimo para que o cidadão ele possa ter autonomia, ele não venha a ficar refém de assistencialismo e refém também de pessoas de má índole que queiram, digamos assim, comprar a consciência da pessoa, né? Então é isso, o Estado, a família, ela vem antes do Estado. A família nasceu lá em Gênesis, né, lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus formou Adão e Eva. Então a família nasceu ali. O Estado, lá na frente, foi iniciar, né, com a figura das nações pagãs primeiro, lá com os reis, né, os governantes. E aí depois o Estado de Israel também optou por ter um rei. E aí, né, como a gente conhece a palavra, veio primeiro Saul, depois Davi e os demais que vieram, né, governando ali a nação de Israel, delimitando território, organizando politicamente como é que funcionaria, né, dando uma unidade ao povo. É basicamente isso, né, a função do Estado. Muito bem, estamos conversando com o professor Hamilton, aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Ele que é professor no Nordeste do Brasil, ali no estado de Sergipe. E dentro desse contexto, Hamilton, o texto bíblico de Provérbios 22:6 encaixa direitinho, né, que diz que é dever dos pais ensinar os seus filhos o caminho que deve seguir. Hamilton, por os pais não educarem os seus filhos como se deve, é o motivo que leva essas crianças, jovens, adolescentes a não respeitarem os professores na sala de aula e muito menos outras pessoas em geral? Acredito que sim. A figura de autoridade, seja de pai, mãe, e outras pessoas mais velhas também, né, que há décadas passadas tinham um peso, né, grande sobre a vida de pessoas mais jovens. Essa autoridade ela foi sendo destruída, né, não sei se essa seria o adjetivo mais adequado, mas ela foi sendo desconstruída, na verdade, para que fique mais fácil de a criança não ter um rumo, ela não ter alguém que seja um norte, né, um exemplo para ela. Então ela busca isso nas figuras da mídia, né, em artistas, nos filmes, na mídia em geral, na internet, nos colegas também da rua, pessoas da mesma idade, né, que não são a melhor fonte de direção, né, de conselho, e elas acabam buscando nessas pessoas, né, ali no grupo deles na escola também, né, elas procuram copiar os exemplos dessas pessoas, e não é o exemplo que eles devem buscar. Na verdade, eles devem buscar pessoas mais velhas, com mais experiência, e que sejam um exemplo também de vida e testemunho. Daí os professores, né, têm sofrido bastante, a escola como um todo tem sofrido bastante com essa indisciplina desses alunos que não têm limite. Eles desrespeitam colegas, professores e membros, né, da comunidade escolar, com linguajar obsceno e violência também, bastante violência. Eles não têm desejo algum de conhecer, né, de aprender, e fica bastante difícil a profissão de professor, de estar exercendo. Muitos colegas, a gente nota que eles se encontram frustrados e levam a profissão somente por uma questão de sobrevivência mesmo, mas dizer realmente que amam o que fazem, eles não amam.
Isso é mentira, certo? Essa é a minha análise, né, que eu faço. E se eles tivessem a oportunidade, uma oportunidade clara de migrarem para outra profissão, eles certamente fariam isso, certo? Porque está muito difícil para um professor ele atuar em sala de aula, visto que o público que a gente recebe é um público bastante difícil, nada acolhedor, e aí é frustrante, né? O professor ele não trabalha somente em sala de aula, ele prepara a aula também. Então ele gasta tempo, né? Horas, às vezes, né? Buscando ali o melhor conteúdo para entregar ao aluno, e esse aluno faz pouco caso do trabalho do professor. É isso aí. E o texto bíblico de Lucas, né, capítulo 15, a partir do versos 12 e 13, mostra muito bem o que acontece com o filho, com a filha que se rebelia, né, contra os seus pais, a história do filho pródigo, né. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a Palavra de Deus, e mais uma entrevista, e hoje conversando com o professor Hamilton, direto de Sergipe, Nordeste brasileiro. Já quero agradecer aqui o professor Hamilton por ter nos atendido, né? Ficado um tempo aí para conversar conosco. E agradecer a vocês que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. No YouTube se inscreve lá, compartilha bastante no Facebook. É isso daí, amém? Para encerrarmos, o professor Hamilton, a igreja evangélica, por ser a que mais estuda a palavra de Deus, né, deveria discipular a longo prazo os pais que são membros de suas congregações, para que eles voltem a educar os seus filhos dentro da palavra de Deus? Acredito que sim, também concordo que a igreja evangélica, a igreja cristã, ela tem uma responsabilidade muito grande em direcionar as famílias, porque a igreja é conhecedora da palavra de Deus, é conhecedora da verdade, e famílias fortes tornam a igreja forte, pelo fato de a família estar sendo constantemente atacada pela mídia, por tentando destruir os valores judaico-cristãos. A família precisa ser melhor assistida pela igreja. Só existe igreja se existe a família. A família é a base de tudo. Se a família, nenhuma outra instituição é capaz de funcionar de forma saudável, de forma realmente marcante, né? De forma a mudar a realidade de uma sociedade. Destruindo a família, destrói-se toda a estrutura de funcionamento da sociedade como um todo. E esse é o desejo do maligno, né? Causar destruição, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então essa é a função, acho que primordial do maligno, que é destruir a família. Então nesse sentido seria bastante interessante, a meu ver, que a igreja evangélica trabalhasse de forma exclusiva, mesmo deixando de lado outros trabalhos que vêm sendo também realizados pela igreja. Claro que o trabalho de evangelismo não, né? Esse é o principal, né? Mas que depois desse viesse a família, né? Para que houvesse uma melhor instrução em como conduzir a família, como se formar a família ali, trabalhando nos jovens, nas crianças,
e nos casais também, né, para que houvesse uma melhor, para que haja, né, uma família mais forte, uma família que saiba realmente o valor, né, o seu valor, e que possa fazer a diferença onde estiver, né? Porque o nosso testemunho ele fala muito. E a igreja, muita gente vai, né? Mas passou o momento do culto ali, as pessoas retornam para casa e estão ali no contexto familiar. E o contexto familiar é que é o mais decisivo, digamos assim, né? É ali onde a gente vai colocar em prática o que a gente viu lá durante a preleção de quem esteve ali à frente do culto. Então é isso, irmãos. Eu agradeço desde já essa oportunidade, em nome de Jesus. Muito bem! Conversamos hoje com o professor Hamilton, direto de Sergipe, no Nordeste brasileiro. Muito obrigado, professor Hamilton, que Deus te abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E agradeço também a todos vocês que estão acompanhando a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Curtam, compartilhem aí, né? Comentem, né? Deixe seu pedido lá também, qual o tema que você quer que a gente converse. E a gente vamos trazer aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, né? Então é isso daí. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Belas flores querem encantar, voz terrestres esplendores. Não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa. Vem me buscar. Meu coração está com pressa. Eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpados sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual o passarinho para o ninho? Eu quero ao céu subir.